Olá você, chegando com mais uma edição do PB Desporto nesta sexta-feira, 28 de janeiro, com os seguintes destaques. A chegada de Marinho no Flamengo, a primeira contratação no rubro-negro carioca, com Paulo Souza no comando da equipe. Atlético Mineiro não desiste, mas Internacional se aproxima de renovação com Ednilson. Aqui na Europa, Pogba segue como prioridade no Paris Saint-Germain. Benfica e Sporting se enfrentam na final da Taça de Portugal. No bate-papo do PB Desporto, Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, analisa o retorno dos campeonatos estaduais no Brasil, assim como também a saída de jogadores brasileiros negociados para mercados intermediários do exterior. Antes de mais nada, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Vamos de imediato ao nosso bate-papo. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, já está pronto. E de início eu quero falar contigo sobre esse retorno dos estaduais. Não é de hoje que eu também sou crítico, assim como você, Antônio Manuel Góes, a continuação desses campeonatos estaduais, a maioria sem trazer retorno financeiro, de nível técnico abaixo da média, né? Mas eles continuam, né? Inclusive, muita gente ainda acha, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o campeonato estadual tem um charme. Charme esse que eu não sei onde, né, que os torcedores, que a mídia também enxerga, né? Porque faz tempo que o nível do campeonato estadual do Rio de Janeiro, infelizmente, é muito baixo. Mas a sua opinião com relação a esse primeiro assunto aqui do bate-papo, hein, Antônio Manuel Góes? Júnior Moraes e gente ligada no PB Desporto. Arrancada dos campeonatos estaduais, que entendo um despropósito a embaralhar o complicado calendário do futebol brasileiro, em que os clubes de maior investimento são submetidos às máfias das federações e levados a escalar compulsoriamente seus principais jogadores, na contramão da atual irrelevância desses torneios. Mas vamos lá. No Paulista, o reforçado Corinthians ficou no empate sem gols com a Ferroviária de Araraquara no Itaquerão. O Santos, ainda sem o recém-contratado Ricardo Goulart, também 0-0 diante da Inter em Limeira. O Palmeiras, 2 vitórias consecutivas contra Novo Horizontino, antecipado da 4ª rodada, e Ponte Preta. Já o São Paulo, na estreia de vários reforços de peso, perdeu por 2-1 para o Guarani em Campinas. No Gaúcho, Inter e Grêmio passaram por Caxias e Juventude, como esperado. Aqui no apelidado Cariocão, o Vasco se impôs ao fraquíssimo Volta Redonda por 4-2. O Flamengo, com seu sub-20, 2-1 na Portuguesa. Botafogo 1-1 com Boa Vista. E o Fluminense, recheado de veteranos reforços, perdeu para o Bangu em pichotada do vovô Felipe Melo. Sinceramente, não dou a mínima para esses estaduais, me engane que eu gosto, destinados a contemplar apenas interesses meramente cartoriais das federações país afora, Antônio Júnior. De fato, Antônio Manuel Góes, apenas para os interesses, né, voltado para os interesses das federações, para satisfazer, né, essa é a palavra, os interesses dessas federações
que representam um grande mal para o futebol brasileiro. O segundo assunto que eu quero abordar contigo é a saída, né? Cada vez mais a gente vê jogadores brasileiros sendo negociados para mercados intermediários do futebol mundial. Claro que a gente tem contratações, muitos jogadores brasileiros vindo jogar em grandes clubes aqui no continente europeu, mas também cresce a ida de jogadores para mercados intermediários. O Michael agora indo para o mundo árabe, né? O próprio Yuri Alberto indo para o Zenit da Rússia. Como é que você vê essa realidade do futebol brasileiro negociando jogadores para o mercado intermediário, hein, Antônio Manuel Góes? Paulista de São José dos Campos, 22 anos em março próximo. Formado na base do Santos e desde 2017 no Internacional. O atacante Yuri Alberto vai fazer seu pé de meia no russo Zenit, que pagou 20 milhões de euros, pouco mais de 120 milhões de reais ao Colorado Gaúcho. Tem sido recorrente o assédio de mercados intermediários do futebol do exterior a jovens promessas brasileiras. Yuri Alberto passou por seleções de base da CBF Sub-17, 20 e 23, mas pontificou mesmo na Beira-Rio, de onde sai para a carreira internacional, ao pé da letra e sem trocadilho. Oportuno registrar o acerto do Al Hilal da Arábia Saudita com o Flamengo na liberação de Michael, às vésperas dos 26 anos, por 45,5 milhões de reais, cuja fulgurante ascensão na temporada de 2021 lhe garante de saída participar já em fevereiro próximo do Mundial de Clubes pelo time de Riad. Mato-grossense de Pochorel, Michael Richard Delgado de Oliveira não passou pelo estágio de formação de bases, mas atuou em Goiânia pelo Monte Cristo, Goianésia e Goiás. Nesse último, revelação do brasileiro de 2019 e sua contratação pelo Flamengo, recomendada pelo treinador Jorge Jesus. Oportuno registrar a ultravelocidade rubro-negra nessa quinta-feira, horas depois de finalizar o negócio de Michael para o mundo árabe, ao anunciar a contratação do ponteiro Marinho, maior referência no ataque do Santos nas últimas temporadas. Em linhas gerais, começa o ano com a perspectiva de um mercado externo a arrebanhar, como sempre, algumas joias de nosso futebol, o que confirma a vocação brasileira de exportadora de talentos que mal dão a graça em nossos estádios, já se mudam de mala e cuia, abarrotadas de dólares e euros, para outras freguesias de variados escalões, Júnior. Exatamente, Antônio Manuel Góes, jogadores que vão aí abarrotados, né, de dólares, e euros e dólares, né, para outras freguesias. Claro, o clube lucrando muito, como foi o caso do Michael. Flamengo recebendo aí em torno de 46 milhões de reais com a negociação, com a venda do Michael, que acabou virando uma novela. O Flamengo exigia o valor de uma vez só, acabou conseguindo, né, essa negociação e trazendo o Marinho, né, o Marinho que vamos falar na sequência sobre essa contratação do Flamengo. Antônio Manuel Góes, no Rio de Janeiro, aqui no Bate-Papo do PB Desporto. Como adiantou o Antônio Manuel Góes no Bate-Papo do PB Desporto, o Flamengo acertando a contratação do atacante Marinho. O clube carioca desembolsou 1,3 milhões de dólares, algo em torno de 7 milhões de reais, para acertar com o atacante de 31 anos que estava no Santos. Aliás, a equipe santista não inscreveu o Marinho no Campeonato Paulista por saber do interesse do rubro-negro carioca.
Marinho foi anunciado nessa última quinta-feira, chegou ao Rio na noite dessa quinta-feira e já esteve na Gávea nesta sexta-feira, dia 28, quando se encontrou com o técnico português do Flamengo, Paulo Souza, que iniciou seus trabalhos no último dia 10 de janeiro, bateu aquele papo, né? Já conheceu o técnico português, fez exames médicos, os primeiros treinamentos também com os jogadores do Flamengo. E o Marinho, ainda que não tem data para estrear na equipe, é a primeira contratação desde a chegada do Paulo Souza no Flamengo. Marinho, que passou por vários clubes, como Grêmio, Vitória, Cruzeiro, Fluminense, jogou também no futebol chinês, jogou no Vitória, no Nordeste, mas começou, né, ele apareceu para o futebol nas divisões de base do Penedense de Alagoas, da cidade de Penedo. Marinho é o primeiro reforço do Flamengo, jogador habilidoso, tem um chute muito forte e com certeza vai somar nessa equipe, no elenco do Paulo Souza para a temporada de 2022. Nas últimas do PB Desporto, falando inicialmente do Edenilson, jogador do Internacional, cujo Atlético Mineiro chegou a anunciar que estaria bem próximo de um acordo com o jogador do Colorado. Entretanto, o Edenilson estaria agora muito próximo de uma renovação de contrato com o Internacional porto-alegrense. Essa renovação iria até o final de 2024, ou seja, o Edenilson ficaria mais 3 anos na equipe gaúcha. O Galo Mineiro chegou a fazer uma oferta maior, um valor maior para a aquisição do jogador do Internacional. Entretanto, o Internacional agiu de forma rápida e, ao que parece, irá mesmo renovar o contrato com o Edenilson e confirmando até 2024. Vale lembrar que, como anunciamos no Curtas aqui do PB Desporto na última quinta-feira, e Antônio Manuel Góes no bate-papo do PB Desporto agora há pouco, o Inter também acertou a negociação do atacante Yuri Alberto com o Zenit da Rússia pelo valor de 20 milhões de euros. E aqui na Europa, apesar de não chegar perto, de não conseguir a meta no Paris Saint-Germain, o diretor de futebol do clube, o brasileiro Leonardo, afirmando, né, que o clube tem um alvo para essa temporada 22 e 23. É bom lembrar que o Paris Saint-Germain, o Leonardo colocou, tinha uma meta que com vendas arrecadar algo em torno de 100 milhões de euros, aproximadamente 601 milhões de reais com venda. Isso não foi alcançado apenas por empréstimo, negociando aí o goleiro Sérgio Rico com o Mallorca da Espanha, como também o meia Rafinha, também para outra equipe espanhola, o Real Sociedade. Mesmo assim, o alvo da equipe para essa temporada 22-23 é o meia Pogba do Manchester United do futebol inglês. E neste sábado, 29 de janeiro, teremos a grande final da Taça de Portugal, primeira grande competição desse ano de 2022 aqui em Portugal, envolvendo justamente as equipes do Benfica e do Sporting. A partida será jogada em Leiria. O Benfica eliminou nas meias finais a equipe do Boa Vista, empate em 1-1 e venceu nos penais. E o Sporting passou pelo Santa Clara por 2-1. Teremos, portanto, o derby Benfica e Sporting decidindo a Taça de Portugal. O Sporting é o maior vencedor da competição, enquanto que o Benfica vai em busca do seu 8º título. O PB Desporto vai ficando por aqui, pedindo você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Lá também no PB Desporto no Instagram.
sempre com informações do mundo do futebol aqui em Portugal, no Brasil e pelo mundo. A todos um abraço e até a próxima.